Como estruturar o relacionamento com as pessoas da empresa, os colaboradores, na visão da gente que faz a parte de gestão de telecom. Então, no meu raciocínio, ou seja, da forma que eu ensino, da forma que eu faço, eu já fiz isso em vários clientes, várias ações, e como eu também fui de dentro de prestadora, como call center, também trabalhei na área de vendas, trabalhei em prestador de serviço, na área de telecom, ou seja, já fui de diversas formas e até hoje também sou cliente corporativo de alguns prestadores, eu consigo ter várias visões. E nesse fluxo, eu acredito que o modo que eu faço é deixar os colaboradores, ou seja, todas as pessoas da empresa, com acesso e com possibilidade de contato com a gente, como gestor de telecom. Então, é a maneira que eu ensino. E não tem uma regra para toda e qualquer empresa, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, cada organização, cada empresa tem a sua maneira, porque existe uma cultura corporativa, a cultura das pessoas. Mas existem algumas boas práticas, vamos dizer assim, que podem ser implementadas e podem ser utilizadas. Sim, essa metodologia que é a forma do meu trabalho, é a chamada metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a metodologia que eu ensino. Existe o pilar, só para você entender, negociação e o pilar gestão. O pilar negociação, eu utilizo ele quando são as ações que eu realizo, você, a gente faz, para reduzir custos. E o pilar gestão, ele é voltado para a gente administrar os recursos, ou seja, fazer a administração dos serviços. E quando a gente pensa aí em pessoas internas, ou seja, os colaboradores, a gente pode ter ambos os pilares. Mas, quando a gente vai fazer um contrato ou vai renovar um contrato, que é neste pilar, a gente tem que pensar também nos colaboradores, como é que a gente vai auxiliar eles nas demandas. Então, normalmente quando eu vou fazer um contrato, eu pergunto, lógico, se eu não conhecer a empresa, eu faço os questionamentos, faço a avaliação. Se eu já conheço a empresa, eu já sei como é que eles trabalham. E tem empresas, por exemplo, pensando nos contratos de banda larga fixa, banda larga móvel, ou seja, telefonia móvel, telefonia fixa, todos os contratos em si, você tem que saber como é que o pessoal funciona. Tipo, se tiver um problema, quem vai ligar? É um colaborador da empresa ou ele vai passar para a gente, para a equipe que faz a gestão de telecom, para a gente fazer? Como é que é o fluxo? E pode ser diferente de telefonia móvel para banda larga. Também pode ser isso, ou telefonia fixa. Tem a possibilidade de ser diferente. E aí você organiza isso, pelo menos deixa padronizado e começa a fazer essas ações. Só que para você saber isso, no início da metodologia, eu passo para a pessoa entender, ou seja, todo aluno, ele tem que entender quem são as pessoas envolvidas em todo o processo de gestão de telecom. Então vou te passar aqui alguns exemplos que são os personagens internos, ou seja, dentro da organização. Você pode ter gestores, usuários, qualquer pessoa que utilize os serviços. E aí pode ser um cargo de gestão, pode ser não um cargo de gestão, um cargo operacional. Independente de que cargo seja, você tem que entender como a pessoa utiliza aqueles recursos. Seja telefone móvel, telefonia fixa ou banda larga. Porque tem empresas que você tem os 3 serviços, tem empresas que você utiliza só, por exemplo, banda larga e telefonia fixa. Tem cada cenário, mas normalmente você tem os 3 serviços em cada organização, ou em cada matriz, ou em cada filial. Cada estrutura de empresa, normalmente você tem esses 3 serviços utilizados. Então você tem que saber como cada pessoa utiliza os recursos, independente de como seja. E o conflito de interesse entre eles. Porque por mais que você ache que não tem, tem. O usuário, ele quer uma coisa, mas pode ser que o gestor não queira. Ou o contrário. O usuário, ele não quer uma coisa e o gestor, ele quer que o usuário faça. Então você tem que ter essa noção de conflitos de interesses e pelo menos a minha posição sempre é ficar no meio dessa conversa e avaliar e escutar as duas posições. Porque a gente tem que fazer a estrutura, vamos assim, da empresa funcionar, operar e fazer com que ela ganhe dinheiro. Na prática é isso, a gente tem que auxiliar a empresa a aumentar os lucros, aumentar a receita, faturamento, por aí vai, e otimizar custos. Quanto mais a gente diminui as despesas, melhor para a empresa. Simples assim. Então, nesse contexto, a gente tem que entender as pessoas que estão dentro da empresa.
Então, como é que elas funcionam? Tem uma pessoa que utiliza mais, tem uma pessoa que utiliza menos. Como é que é o comportamento? Tem permissão de utilizar, não tem permissão de utilizar? Então, tudo isso, ou seja, entendendo quem são os personagens internos e como é que eles atuam, isso vai auxiliar a gente quando a gente for fazer uma negociação de contrato. Ou também quando a gente for fazer a administração dos recursos. Tendo tudo estruturado, tudo organizado, fica mais fácil. E se você conhecer, como eu estou te passando aqui, é muito mais favorável para você fazer a gestão também dos recursos, ou seja, no dia a dia. Porque você vai saber, exemplo, fulaninho, ele reclama se a internet estiver ruim, mas pode ser um problema momentâneo, pode ser onde ele está, a cobertura está ruim ou não. Esse aqui, fulaninha, ela só reclama quando realmente tem alguma bronca. Então, sempre que ela reclamar, eu sei que eu vou fazer isso aqui, porque vai ter um problema na cobertura, no telefone, algo do tipo. Então, cada comportamento de usuário você vai aprendendo com o tempo que você faz aquele relacionamento com eles. E sempre deixar uma via aberta de comunicação é o melhor cenário, porque você vai receber as informações, receber os dados e conversar para melhorar aquela utilização do usuário. E quando tiver algo permitido, informa. Quando tiver algo que não é permitido, também informa, para o usuário ele ficar ciente de todas as informações dos contratos, assim, as informações que ele puder saber. E aqui é como a maneira, pelo menos, que eu estruturo na visão dos colaboradores internos, tá bom? Fica ciente que você pode criar um fluxo desse dentro da empresa e saber mais informações de como a estrutura funciona.